Ponto. Estamos agora no segundo bloco com a entrevista com o nosso presidente do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o conselheiro Washington Luiz de Oliveira. O Washington Luiz de Oliveira, que já exerceu vários cargos públicos aqui no Estado do Maranhão, entre eles o de vice-governador do Estado do Maranhão entre os anos de 2011 e 2014, também foi deputado federal entre os anos de 2005 e 2007 e, pelo Partido dos Trabalhadores, também deputado federal entre os anos de 2009 e 2011. Ocupa, neste momento, a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, também foi presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão, o Sindicep, entre 1990 e 1998, foi também diretor da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal entre 91 e 1995. O presidente Washington Luiz de Oliveira também é técnico de carreira do Instituto Federal do Maranhão e secretário e atuou na Secretaria-Geral da Presidência da República, assessor especial, entre os anos de 2008 e 2009. Presidente Washington Luiz Oliveira, muito boa noite, muito obrigado por atender ao nosso convite, estar aqui conosco no Contraponto da Rádio Timbira. Boa noite, Robson Paes, boa noite, Jorge Vieira, é um prazer estar com vocês aqui. Há muitos meses que a gente não se vê, não se encontra, inclusive por conta dessa pandemia aí, mas é uma satisfação estar encontrando vocês e conversando aqui através da Rádio Timbira. Presidente Washington Luiz Oliveira, recentemente o tribunal aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que prevê a adoção de medidas em todas as esferas aí da gestão pública para minimizar os riscos de corrupção em cada um deles. Qual que foi o objetivo e qual o status desse trabalho que vem sendo feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão? Esse é um programa da rede de controle, coordenado inclusive pelo Tribunal de Contas da União, e a adesão do Tribunal de Contas a esse programa de prevenção e combate à corrupção, ela é importante não só como se fosse uma vacina para o próprio Tribunal de Contas, que é um órgão de controle, de cumprir exatamente aquilo que o cidadão espera de um Tribunal de Contas, como também estimular aos entes federativos, aos entes das prefeituras e todos os órgãos do Estado e do Ministério Público também, enfim, o Judiciário, todos se aderirem a esse programa e todos, de forma conjunta, enfrentarem esse problema que é um problema da humanidade, essa questão da corrupção. É um problema de cultura também, e isso existiu sempre e tem que ser permanentemente, insistentemente combatido, inclusive do ponto de vista cultural. Ter isso como um erro grande que precisa ser enfrentado e precisa ser corrigido, né, nos órgãos públicos. O dinheiro público, os recursos públicos têm que ser aplicados com eficiência e de forma correta, para que ele possa trazer aquilo que a sociedade espera, o desenvolvimento e condições de vida para toda a sociedade. Presidente Jorge Vieira, boa noite. Boa noite, Jorge. Por iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, foi assinado no começo de setembro o termo de cooperação técnica envolvendo 20 instituições para conjugar esforços visando a implementação de programas e ações interinstitucionais para educação e fiscalização de política nacional de resíduos sólidos dos entes fiscalizados pelo TCE. Como é que anda esse programa? Nós criamos uma comissão constituída por todas essas instituições que assinaram, com representantes dessas instituições, para exatamente enfrentar um problema que já existe há algum tempo, tem lei mandando que seja extinto esses lixões, né, e nunca isso é resolvido, e agora estamos tratando isso com determinação. O lixo ele pode gerar emprego e renda, e pode gerar também a organização social.
Então, nós vamos estimular as cooperativas de catadores de lixo e vamos criar também pequenas usinas de tratamento e também indústrias de reciclagem para que do lixo seja gerado riqueza, possa voltar para aquelas pessoas em forma de recurso e melhorar as condições de vida dessas pessoas. É preciso abrir o debate cada vez mais com as prefeituras, com os municípios grandes, significa que tem maior possibilidade de enfrentar o problema. Os municípios pequenos, nós temos que organizar aqueles consórcios para que, a partir daí, o lixo gerado nesses municípios possam ser eliminados e reciclados e, enfim, reaproveitados, né? Essa é a ideia, e isso não pode ser feito por um órgão só, por uma prefeitura só, mas tem várias instituições hoje trabalhando conjuntamente para que nós possamos, nos próximos anos, dizer que nós conseguimos avançar bastante, porque foi de forma determinada enfrentado o problema. Presidente Washington Luiz Oliveira, o TCE e essas demais instituições que formam esse grupo que está fazendo essa fiscalização junto aos municípios, tem hoje já um cenário de quais os municípios no Maranhão, em quantitativo, que obedecem a essa lei, que tratam devidamente os resíduos sólidos, o lixo de seus respectivos municípios, e uma previsão, uma estimativa de quando os municípios, na sua grande maioria, poderão atender a essa exigência legal e também, claro, trabalhar em favor da preservação do meio ambiente? Essa é uma meta que está sendo estabelecida por essa comissão, que foi recentemente criada após a assinatura do termo de cooperação, e o objetivo é esse, é fazermos esse mapeamento e estabelecermos uma estratégia de como o tratamento do resíduo sólido poderá ser enfrentado em cada município. Alguns deles, como eu já falei, nós vamos trabalhar através de consórcios, onde o lixo seja depositado conjuntamente daquele município num determinado local. Outros, os grandes municípios, as grandes cidades, nós já temos experiências extremamente exitosas, como no caso de Coroatá. Eu, inclusive, estou indo para lá no dia 28, porque vai ser realizado um encontro de cooperativas e de catadores de lixo de todo o Maranhão, lá. É um dos municípios onde já existe com eficácia esse tratamento sendo realizado e a comercialização do lixo também. Lá há 3 dias atrás, eu estive com a presidente da cooperativa e também secretária de Meio Ambiente de Coroatá, e ela me informou que em torno de 400, 500 mil reais por mês, esses catadores recebem vendendo lixo, inclusive para outros estados. O lixo já bastante selecionado, né? É preciso que se diga também, Robson, que nós conseguimos reunir naquele assinatura do termo de cooperação várias instituições. Por exemplo, a Vara de Leites Difusos de São Luís, que abrange também outras regiões do Maranhão, ela já tem um trabalho muito direcionado, muito específico, muito consistente de acompanhamento desse programa. A Secretaria do Trabalho também tem inclusive, com fornecimento de máquinas, né, para reciclagem de lixo, de indústria, para resolver o problema da reciclagem. Máquina, por exemplo, de vassoura PET, que vão recolher aquelas garrafas PET de Coca-Cola, etc., e transformando aquilo em vassouras, onde são vendidas, inclusive, para as prefeituras onde elas são produzidas. Então, existem várias ações sendo realizadas por órgãos diversos, e a nossa ideia foi unificar isso, juntar isso em uma ação coordenada e executada por todos, nesse sentido, potencializando assim, podendo, de fato,
enfrentar de forma ampla em todo o Maranhão o problema do resíduo sólido. Mas são várias instituições, a FABEM entrou nesse debate, tá inclusive fazendo parte desse comitê, a Secretaria do Trabalho, os órgãos do Sistema S também, a Vara de Direitos Difusos, né, o Tribunal de Justiça, portanto, Ministério Público, que está em todos os municípios do Maranhão, presente ali, todos eles vão acompanhar e vão, dizer assim, enfrentar efetivamente. O Tribunal de Contas vai fiscalizar os municípios que forem e que devem ter a sua parte na execução desse programa. Presidente, a função do Tribunal de Contas do Estado, com certeza, é fiscalizar, e fiscalizar com severidade aí a aplicação dos recursos públicos por parte desse prefeito. Eu lhe pergunto aí, está tendo muita dificuldade aí, esse prefeito, em prestação de conta, que normalmente isso aí todo ano esse problema? Não, exatamente. O primeiro função constitucional do Tribunal de Contas é fiscalizar e julgar as contas dos municípios, das secretarias e do governo do Estado, do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, enfim, de todos os órgãos públicos do Estado. Esse é o objetivo, né? Primeiro, constitucional. No entanto, nós estamos hoje fazendo um debate dentro do TCE, onde nós queremos redirecionar também esse papel, continuar fazendo isso, mas nós queremos nos antecipar ao problema. Não adianta para nós, para o órgão de controle, julgar contas de prefeitos quando já passaram-se 5 anos e o caldo já foi derramado, o prejuízo já foi feito para a sociedade. Então, nós vamos agora, antes de tudo, trabalhar na prevenção. Sabemos que muitos casos do Maranhão, o problema não é a corrupção, é a falta de assessoria nessas prefeituras, principalmente pequenos municípios e nas câmaras municipais de pequenos municípios, para orientarem os gestores de como que deve ser gasto o dinheiro, como deve ser prestado contas, como deve se fazer uma licitação. E o Tribunal de Contas, através da sua escola superior de preparação de contas, a escola de contas do tribunal, vai estar fazendo já muitos seminários, cursos, né, enfim, reuniões permanentes para preparar esses gestores e essas assessorias para que eles possam evitar isso aí. Ao mesmo tempo, essa pandemia foi muito importante, no sentido de que o Tribunal de Contas pudesse se armar de instrumentos, de tecnologia. Nós acompanhamos o que se passa dentro de cada prefeitura, dentro das secretarias de Estado, do governo, dos entes federativos, todos. Nós acompanhamos isso à distância, em conjunto, inclusive, com a rede de controle, porque nós trabalhamos em conjunto com a Receita Federal, com o Ministério Público Estadual e Federal, né, com o Tribunal de Contas, com a CGU, todos esses órgãos trabalham em conjunto, passando informação uns para outros, e aí nós conseguimos fazer uma fiscalização concomitante e à distância, né? Passando a pandemia, como já está passando, a nossa pretensão é, no próximo ano, logo no início do ano, começar a fazer as auditorias físicas, presenciais também, além do que nós fazemos de forma pelos meios eletrônicos. Mas, Jorge, completando aí o que você nos perguntou, eu queria dizer que o Tribunal de Contas vai ampliando a sua abrangência e a sua atuação em todas as áreas, não só na fiscalização posterior, mas na fiscalização anterior, mas também assessorando os municípios para que o recurso chegado ali, ele não seja só aplicado de forma correta,
mas que seja potencializado esse recurso para que nós tenhamos uma boa governança. Esse é o nosso papel e vamos investir muito e pesado para que o Tribunal de Contas desempenhe no Estado do Maranhão um papel mais proativo do que já vinha sendo feito ao longo desse tempo. O entrevistado do Contraponto é o conselheiro Washington Luiz Oliveira, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Presidente Washington, o senhor fez referência a não deixar que o caldo derrame, né, que o Tribunal de Contas possa atuar no momento em que a irregularidade, porventura, esteja acontecendo. Recentemente, o TCE suspendeu pagamentos de uma empresa suspeita de fraude em 2 municípios, mas que se estenderiam a mais de 20 municípios. Isso já é uma demonstração desse novo perfil do Tribunal de Contas do Estado sob a sua gestão? Exatamente, é isso aí mesmo. Nós nos antecipando ao problema, quando nós detectamos que ele está existindo ali, imediatamente se manda suspender qualquer contrato, qualquer licitação, para que não possa trazer prejuízo à comunidade. Isso aí tem ocorrido permanentemente. Se você acompanhar as sessões do Tribunal de Contas, toda quarta-feira, de 10 no início da tarde, que ela acontece, toda quarta-feira, você vai ver que muitas ações o Tribunal de Contas tem aplicado medidas cautelares no sentido de coibir determinados exageros ou omissões, né, dos gestores públicos aqui no estado do Maranhão. Nós estamos com um probleminha aqui de delay. Presidente, o que se ouve muito aí, principalmente nas rodas de conversa, de jornalistas, às vezes de próprio político, é que, às vezes, o gestor ele é condenado pelo tribunal, mas a perda de mandato, a devolução de recursos, mas que nunca se viu um prefeito devolver dinheiro que foi, vamos dizer assim, desviado, aplicado de forma incorreta no município. O tribunal tem fiscalizado isso, tem como, vamos dizer assim, exigir e acompanhar esse processo para que, de fato, esse dinheiro que foi desviado, supostamente desviado, seja recuperado pelo município? Sim, é por isso que nós temos acordos de cooperação tanto com o Ministério Público do Estado, com o Ministério Público Federal, com a Secretaria da Fazenda, com a Receita Federal, no sentido de que esses recursos que o gestor é condenado à devolução, eles sejam recuperados, né? As multas também. Então, o Ministério Público do Estado é imediatamente comunicado. Diariamente eu assino documentos nesse sentido, comunicando e providenciando os processos a nível da Justiça Estadual. Presidente Washington Luiz, o senhor fez referência também há pouco àquela questão em que muitas irregularidades, às vezes, são cometidas por conta de gestores que não têm a capacitação devida e acabam incorrendo em erros até sem o dolo. Recentemente foi aprovada pela Câmara e pelo Senado uma mudança na lei de improbidade administrativa em que prevê agora a penalidade somente nos casos em que ficar comprovado o dolo, né, a intenção do gestor em praticar irregularidade. Qual a sua avaliação sobre a aprovação dessa alteração na lei de improbidade administrativa? Eu não acho isso bom, né? Porque, de fato, nós temos que caminhar sempre, cada vez mais, para enfrentar de forma muito firme, né, esse problema da corrupção. E, no entanto, é preciso saber também que a corrupção ela não é enfrentada e combatida e vencida em determinados momentos apenas pela repressão, pela coação. É preciso que haja um debate na sociedade e que a sociedade ela se modernize e avance. Da pequena corrupção
que nós vemos ser praticada todo dia, desde o sujeito chegar numa fila e ele querer furar a fila, por exemplo, como é um exemplo bem comum que se cita isso aí, mas todo tipo de corrupção, daquelas pessoas que querem se dar bem em cima dos interesses dos outros, do interesse coletivo, tudo isso vai gerando uma cultura que muitas vezes as pessoas se candidatam e querem ser gestor já com má intenção, né? Isso precisa ser fiscalizado pela própria sociedade. E por isso, uma das áreas que eu queria ressaltar que o Tribunal de Contas vai investir também é no controle social. É um trabalho que nós já víamos fazendo ao longo do tempo, eu acompanhei muito esses últimos anos, junto com a CGU, com o Tribunal de Contas da União, na formação de controladores sociais. Nós vamos formar aqueles conselhos que estão lá na ponta, os conselhos de saúde, de educação, que hoje foi, de certa forma, descaracterizado. O Tribunal de Contas vai entrar agora, nossa meta, a partir do próximo ano, estamos organizando a casa, inclusive, nesse sentido, no sentido de preparar esses conselhos de forma melhor, obedecendo à legislação, indo em cada município, vendo como está funcionando os conselhos e fiscalizando para que o prefeito, como tem que manter o portal da transparência atualizado e ser penalizado se isso não acontecer, como é permanentemente, ele também tenha um zelo com o Conselho de Saúde, de Educação, de Meio Ambiente, da criança e do adolescente, são esses conselhos sociais que estão lá na ponta e que o objetivo deles é fiscalizar e também autorizar determinadas ações do gestor municipal, do gestor público. Nossa meta é, no final deste próximo ano, de 2022, nós possamos realizar aqui no Maranhão a Consocial, reunindo todos esses conselhos de todo o Estado e debatendo a questão da gestão pública. Esse conselho tem que auxiliar e, ao mesmo tempo, tem que fiscalizar e tem que ser um aliado do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle no combate à corrupção e na luta pela boa aplicação do recurso público. Às vezes, não é só a corrupção que faz do município não ter aquela capacidade de desenvolvimento que precisamos ter. Às vezes, o cara se candidata a ser prefeito de uma cidade e não tem capacidade de ser gestor da sua própria casa. Isso existe muito. Existem grandes e bons gestores do Estado do Maranhão, mas tem gestor que se conhece, ele não consegue ser o gestor da sua residência, do seu lar, da sua casa, e quer gerenciar, quer dirigir os destinos de um município. Então, isso acaba trazendo prejuízo para o município. Isso é que ocorre, e é comum ocorrer, geralmente, e nós temos que implantar dentro do Estado do Maranhão, o Tribunal de Contas vai trabalhar nesse sentido, de estimular as boas práticas de administração pública. E a Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas já está permanentemente desenvolvendo esses cursos de capacitação para que nós possamos realmente cumprir o nosso papel. Presidente Washington Luiz Oliveira, nós estamos já em cima aqui da hora. Fazer só mais uma pergunta. O senhor sempre foi muito próximo dos movimentos sociais e faz essa referência agora nessa importante relação aí de buscar um controle social maior, né, para ter uma espécie de auxílio, uma atuação conjunta com a sociedade. Como é que o senhor pretende aproximar esse diálogo do Tribunal de Contas do Estado com a população, envolvendo meios de comunicação? Como é que o senhor busca criar essa proximidade maior das ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado com a população? Robson, esse é o grande debate que nós estamos realizando agora no Tribunal de Contas. Nós realmente estamos inaugurando e estamos iniciando um novo momento de fazer com que o Tribunal de Contas saia de dentro daquelas quatro paredes e se aproxime das comunidades,
se aproxime dos municípios, chegue naquele município mais distante, dialogando com as câmaras de vereadores, com os prefeitos, sim, dialogando com esses conselhos municipais, com os sindicatos e associações comunitárias, porque, afinal de contas, para que o município se desenvolva e desenvolva também a perspectiva de um trabalho de bem-estar social naquele município, precisa da ação da própria população ali, que está lá. E o Tribunal de Contas, temos consciência hoje que tem esse papel também. Os conselhos municipais de gestão social, eles são nossos principais aliados. É como se fossem os braços do Tribunal de Contas lá no município. Lá em Feira Nova, lá em Belágua, sei lá nos municípios mais distantes desse Maranhão profundo, nós estaremos ali também acompanhando, além das redes sociais, das tecnologias que nós cada vez mais aprimoramos dentro do Tribunal de Contas, nós vamos estar ali também presente através desses controladores sociais. Essa é a ideia. E nós vamos trabalhar muito nisso, inclusive com um programa intenso de cultura. O Tribunal de Contas vai lutar, sim, e já está fazendo isso, terminando, e já está no fim, se Deus quiser, nós estamos passando esse momento difícil, que foi a pandemia, que nos obrigou ao isolamento social. Nós, passando isso, nós vamos, sim, estar presentes em todos os municípios, viajando, debatendo, trabalhando em todos os sentidos para que o Tribunal de Contas cumpra seu papel constitucional. Esse é o objetivo primeiro, né, de ação da programação que nós temos para os próximos anos. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o conselheiro Washington Luiz Oliveira, muito obrigado por sua participação aqui conosco nessa entrevista e deixamos o espaço aqui aberto para que o senhor possa vir outras vezes também aqui conosco no Contraponto e ao longo de toda a programação da Rádio Timbira. Muito obrigado, uma boa noite. Vocês, e foi uma satisfação estar presente aqui nesse programa, e, Robson, eu pretendo renovar com a Rádio Timbira aquele convênio que nós tínhamos antes, para aproximar mais ainda o Tribunal de Contas e a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Tribunal de Contas, com a Rádio Timbira, que é uma rádio importante, histórica, do nosso estado do Maranhão. Excelente, presidente. Ótima iniciativa de que a gente possa retomar essa parceria para trazer informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço para você e para o Jorge, e para todos os ouvintes da Rádio Timbira.